Olá pessoal e bem-vindos a mais um Home Report. Meu nome é Fernando Ferreira da World of Metal e da Loud e estou aqui para vos contar como é que foi o primeiro dia do VOA 2022, o mítico festival que regressou depois de 2 anos de pandemia, depois de muitas mudanças de alinhamento, depois de muitos protestos, realizou-se em grande. Antes de passarmos à análise, porque não vai haver vídeos, não tivemos autorização para fazer a nossa recolha habitual de vídeos, portanto vou apenas contar-vos o que foi, como foi aliás, mas antes de fazer essa análise, resta aquela parte do início que eventualmente, quando a reportagem da Valde não foi feita por mim, foi feita pelo nosso chefe Zé Miguel Rodrigues e pelo Jorge Botas. Assim que a reportagem for disponibilizada, eu vou colocar os links como costume nos comentários e vou-vos pedir agora para subscreverem aí o canal, assim vão acompanhando as reportagens que nós vamos fazendo, e quem diz reportagens diz tops, reviews, tudo o que nós vamos fazer, vocês serão os primeiros a serem notificados. Entretanto, vamos então começar com a nossa análise do primeiro dia, o nosso balanço do primeiro dia do VOA, edição 2022. Ora, o primeiro dia começou com os Bizarra Locomotiva. Não dizemos que começou a falar português porque, como já sabe, Bizarra Locomotiva não fala com o público, mas nem precisa, porque desde o início, e como seria esperado, tinha o público do seu lado. A banda estava concentradíssima e focada em aproveitar ao máximo o tempo disponível, que era cerca de 30 minutos, até começou um bocado mais cedo, provavelmente para que não fosse interrompida a sua atuação por terem ultrapassado o tempo disponível. O público sempre do lado de Rui Sidónio e dos seus comparsas, e foi uma atuação que bizarra, funciona tão bem em cima dos palcos dos grandes festivais como num ambiente mais fechado, mas obviamente que é sempre bom ver Bizarra Locomotiva, mas sabe a pouco. Mas neste caso, em 30 minutos, acho que os que vieram mais cedo, fizeram questão de estar mais cedo para ver Bizarra Locomotiva, não saíram defraudados, porque esteve tudo fantástico e já estava uma boa conjetura de pessoas, um bom número de fãs em frente ao palco. Por isso, Bizarra Locomotiva, sem dúvida que o saldo foi positivo. De seguida, os Kvelertak, nunca sei bem se estou a dizer de forma correta o nome. A banda é norueguesa, canta em norueguês, é tudo em norueguês e é excelente. É uma banda que em estúdio causou algum burburinho, esse burburinho chegou até mim, mas nunca me fascinou. Era um bocado o princípio era a mistura entre música extrema, ou pelo menos uma vocalização mais extrema, e o heavy metal tradicional, o doom tradicional, ou até um bocado de stoner, hard rock, tudo por aí. Portanto, essas diferenças foram-se acentuando ainda mais, o lado mais extremo foi diminuindo, mas o que é certo é que esta banda ao vivo, e neste slot, deviam ser 6 da tarde, para aí, e não, era 5:45, jogou, e resulta muito bem, é um tipo de som que resulta muito bem, o público aderiu logo, e a banda, grandes solos, grandes guitarras, não deu hipótese. É uma banda que depois desta atuação, eles ainda estão a fazer a promoção, como seria expectável, do álbum de 2020, Split, porque entretanto 2020 foi aquilo que se sabe e nunca tiveram a hipótese de fazer essa digressão. Estou agora a fazer a digressão pela Europa por festivais como o VOA, e encaixa perfeitamente naquilo que se espera deste slot, sem tretas, sempre bom rock and roll, é rock and roll mesmo, é o espírito rock and roll que
de certo, eu falei com algumas pessoas e ficaram surpreendidas, eu próprio fiquei surpreendido porque não esperava que fosse tão bom, e certeza que vai dar uma nova perspectiva aos trabalhos de estúdio e conquistaram sem dúvida mais fãs. Pelo menos eu fiquei com vontade de ouvir novamente aquilo que já tinha ouvido com uma nova perspectiva, e é isso que também é importante, os álbuns serem tocados ao vivo, para é ao vivo que as bandas fazem a diferença e conseguem dar aquele punch adicional. Portanto, que Verle Attack, muito bom, muito bom. Creator, é preciso dizer alguma coisa? Creator era um dos nomes chamou, era um chamariz para os apreciadores de metal tradicional, e deram um concerto brutal. Sei que houve pessoal que estava à espera que tocassem temas mais antigos, e os temas mais antigos que eles tocaram foi na reta final, quer dizer, People of the Light tocaram lá pelo meio, mas na reta final a Flag of Fate e a Pleasure to Kill a terminar, os dois de rajada, e houve quem estivesse à espera de mais. Mas tendo em conta que o álbum Violent Revolution foi aquele que fez os Creators renascer, porque eles lançaram o Outcast em 97 e depois em 99 o Endorama, álbuns, o Outcast muito pegado ao Renewal, um bocado na mesma onda, enquanto o Endorama totalmente rock gótico, metal gótico. E foi do Outcast que foi o tema mais antigo fora da fase de ouro, chamemos-lhe assim, dos primeiros tempos. O tema Phobia foi o único que foi mais antigo, retirado precisamente do Outcast. Do resto foi tudo temas do Violent Revolution, temas do Orders of Chaos, aliás, o Orders of Chaos, os temas títulos, Enemy of God, e dos dois últimos, obviamente o Eight Uber Hours. E este Eight Uber Hours foi uma cena engraçada, que nós andávamos lá pelo meio a circular à procura do melhor spot, e quando começou o Eight Uber Hours, depois daquela parte introdutória, quando começa a partir mesmo, a cara do pessoal mesmo estava mesmo a bater, e bateu mesmo. Para mim foi um concerto, era aquilo que eu estava à espera. Obviamente que num concerto em nome próprio há espaço para ir mais ao passado, mas aqui o que a banda quer é mesmo apelar ao novo álbum, embora não tenham tocado muitas do novo álbum, mas quer apelar ao novo álbum e aos trabalhos mais recentes, porque é aqueles que eles têm em rotação, e não propriamente fazer um set exclusivo ou mais centrado no passado. Admitamos, os Creator, apesar de serem uma banda já com 40 anos de carreira, à volta disso, ou quase 40 anos de carreira, é uma banda que ainda está voltada para o futuro, é uma banda que ainda lança álbuns que eles consideram relevantes, e muitos fãs também, os mais antigos provavelmente nem isso, mas esses, lá está, desde o Violent Revolution, que não estão de acordo com esta tendência mais melódica que o guitarrista Sammy trouxe desde 2001, portanto é natural que esses fãs sejam sempre insatisfeitos, mas todos os outros, é este o som que eles apostam, é este aquilo onde eles renasceram para uma segunda, terceira fase da sua carreira, podemos chamar-lhe assim, e onde conseguiram recapturar um bocado a glória antiga. E foi é esses que eles apelam, e foi isso que eles fizeram. E foi um concerto sólido, excelentes solos, como sempre, excelentes riffs, e Mille Petrosa também sempre a puxar muito bem, conduz o Walls of Death, a puxar muito bem pelo público, portanto encheu umas medidas. Obviamente que é desejável ver o Creator num contexto em nome próprio, porque pelo menos 2 horas, ou mínimo dos mínimos 90 minutos, há matéria para muito mais, e portanto pronto, há esse sentimento de ficou a faltar qualquer coisa, mas
perante as expectativas que tínhamos e sabendo essa realidade, perfeito. Megadeth é a mesma coisa que dizer Megadeth, basicamente. Pessoal que foi, e estava a ler aqui um comentário agora no Facebook, peço desculpa, isto ainda está a carburar mal depois da maratona de ontem e de Ginger na outra noite anterior, mas estava a ver aqui um comentário até do Jorge Botas, a quem agradecemos desde já a cedência da foto que ilustra a capa deste ilustre vídeo, mas dizia o Jorge que alguém disse que os bilhetes, que ninguém se tinha queixado e alguém tinha dito que não se tinha queixado porque venderam os bilhetes e que tinham vendido os bilhetes a outras pessoas. A realidade é essa, ninguém se queixou, como o Jorge depois disse na resposta. Estava muito bem composto, cheio, não digo a abarrotar, mas muito bem composto, fora das previsões da desgraça, dos arautos da desgraça, muito bem composto e não se viu ninguém a reclamar. E Megadeth, sem dúvida que eu arrisco-me a dizer quase tanto como Gojira foram não só a banda da noite, como, ou deste primeiro dia, como também foi a banda que mais pessoal atraiu, havendo muitas pessoas que tinham o dia seguinte era dia de trabalho, que é hoje, sexta-feira, e tinham que Gojira iria acabar muito tarde e não era a banda de eleição, então depois de Megadeth iriam sair. Mesmo assim, depois a Gojira já lá vamos, mas mesmo assim teve muito bem composto Megadeth e o alinhamento foi dentro de quem viu o concerto deles no Hellfest, não fugiu muito, houve algumas mudanças, o que também é interessante ver que os Megadeth nesta altura, e algo que não é muito comum, mas nesta altura estão a mudar o alinhamento. Há aquelas músicas que são incontornáveis, mas têm alterações, ou seja, também para manter as coisas interessantes para eles e para os fãs, embora muita da conversa de Dave, que esteve muito comunicativo, nem é costume em festivais. Eu tinha comentado com algum pessoal que normalmente quando é festivais ele diz, aliás, ele já fez isso em Portugal, nós temos pouco tempo, vamos tocar, não vou falar, vamos tocar. E houve vezes em que Dave dirigiu-se ao público sem dizer nada, apenas para sacar a reação do público, e teve tanto de um lado do palco como do outro, o público a reagir. O público reagiu muito bem, obviamente clássicos como Anger 18, Sweating Bullets, Symphony of Destruction são incontornáveis, já se espera. Sinceramente, um tema como Angry Again acho que é um bocado sobrevalorizado, mas também foi bem recebido. Outros que também, como mais recentes, como o Dystopia, até instrumental, que antes era que antecedeu o Dystopia, o único tema instrumental, onde o grande destaque foi mesmo para Kiko Loureiro, o que também, para quem acusa Dave de ser arrogante e tem lá a sua personalidade, mas nesse tema parece que só o Kiko é que estava em palco, ele a dar o destaque, e Kiko já desde os tempos de Angra, que já sabíamos que ele é um guitarrista fantástico, e ontem teve brutal, é um outro nível, é um dos melhores guitarristas que passou pelos Megadeth, uma banda que teve sempre guitarristas topo, e este sem dúvida é um dos melhores, e foi também bastante acarinhado pelo público. Dave também puxou um bocado por isso, mas no geral foi som impecável. A voz, esperava pior, sinceramente esperava que Dave tivesse a voz pior. Nota-se mais no A Tout Le Monde, que é onde é preciso cantar mais, e aquilo sempre corre bem. No Holy Wars também já estava ali a fraquejar. O solo final da Holy Wars foi todo ao lado. Mas é isto, é rock and roll, como diz o companheiro Lex Thunder, é isto, rock and roll, é os pregos, é a energia do momento,
e é a pureza da música de estar ali pela música. Obviamente que eles tinham um palco bastante grande, até provavelmente um dos maiores que tiveram em Portugal, tirando o Rock in Rio, mas eu creio que este palco do Voa, a nível de impacto, tem muito mais do que aquele que foi visto no Rock in Rio. Basicamente os vídeos também muito próximos daquilo que eles trouxeram no concerto em Oeiras em 2019, julgo eu, 2018, já não tenho bem presente quando é que foi, quando vieram fazer a primeira parte com Kiss. Portanto, foi um concerto que encheu as medidas. Obviamente que seria simpático ver a banda a tocar o novo single. Acho que isso traria um valor acrescentado ao concerto, mas também se percebe que talvez seja um tema que o público iria ficar um bocado a ganhar, e tendo o espaço mais reduzido da tenda, foi uma hora, pouco mais de uma hora, se tanto, não acredito que tenha sido à volta de uma hora, e tendo sido isso, acho que foi bem aproveitado o tempo em ir aos clássicos, temas se calhar um bocado mais melódicos, como o Trust. A She Wolf também é um tema bastante bom, de ambos do Cryptic Writings, embora eu tivesse curiosidade de ouvir a She Wolf na versão estendida, que eles andaram em digressão por volta de 99, 2000, 2001, era a versão que eles tocavam, tinha cerca de 8 minutos, com uns solos mais uma grande secção instrumental. Seria muito interessante ver isso, principalmente com o Kiko Loureiro, não é? Seria fantástico, mas pronto, a versão original também foi fantástica, e foi, no geral, foi um concerto sempre, tirando aqueles pequenos, questão da voz, que sinceramente nem me surpreendeu, nem fiquei propriamente aborrecido por isso, porque eu estava à espera de muito pior, e sabe-se que a voz de Dave Mustaine não é o seu ponto forte, tem uma voz característica, mas que ao vivo e com o desgaste acusa sempre o cansaço, e ele também recuperou de um cancro há pouco tempo, portanto em forma física não se notou praticamente nada, e foi um concerto que acredito que todos os que foram lá para ver Megadeth não saíram desiludidos, e foi um dos grandes concertos do primeiro dia, sendo. Gojira. Tinha curiosidade para ver Gojira, principalmente porque da única vez que os vi, não sendo uma banda que siga atentamente ou sequer de longe os seus trabalhos de estúdio, a última vez que tinha visto foi precisamente em 2015, no Vagos, no Voa original em Vagos, em que choveu a potes, e eu, não sendo uma banda que eu tivesse conhecimento daquilo que eles faziam, decidi ir para a tenda, então ouvi à distância. Portanto não me tinha causado propriamente impacto esse concerto. Entretanto, já passou muito tempo, 7 anos, e a banda cresceu ainda mais popularidade. O novo álbum tem sido bastante bem acolhido, embora os críticos digam que terá sido uma simplificação do seu som, que trouxe algumas limitações. Em relação ao concerto, brutal. Eu não vou dizer que estou convertido oficialmente num fã de Gojira, mas 3 questões. O palco, lá está, mais uma vez, o palco enorme, totalmente aproveitado pela banda. Digamos que antes, por exemplo, em Creator houve tipo confetes e fitas lançadas em massa industrial, fogo, fumo. Megadeth não teve só basicamente os ecrãs por todo o palco, e atrás e de lado, além dos ecrãs gigantes. E depois Gojira fez uso de tudo. Tivemos confetes, tivemos fumo, tivemos fogo, tivemos ecrãs gigantes que davam um efeito muito bom em vários temas, e foi um concerto que acredito que quem foi lá após ver, se o coração cheio. Quem foi lá
naquela, ficou convencido. E quem foi lá como eu, que não sendo o som da eleição, ficou com vontade de ouvir mais, porque há realmente um bocado a tendência de certos temas soarem muito parecidos a nível rítmico e as soluções a nível de guitarra, algumas dissonâncias são muito semelhantes entre si, mas há temas que são imediatos, há temas que são muito bem conseguidos e ao vivo resultam muito bem. E houve momentos de ligação entre a banda e o público, como se sabe, os irmãos do Plantier, se não estou em erro o nome, são de origem portuguesa, têm descendência portuguesa e tentaram falar em português. Até houve uma altura em que ele ofereceu chá ao público, mas não devia ser bem aquilo que ele queria dizer. Mas de qualquer forma, houve muitos desses momentos. O baterista também que não falou, mas a puxar pelo público tinha uns cartazes em português e houve uma boa interação, e foi aquele concerto que quem não gostava de certeza que arranjou argumentos para ir ouvir melhor, e de certeza que algum destes temas que ficarão. E eu confesso, eu fiquei com vontade de ouvir mais e não sou o fã, não estou a dizer que fiquei, atenção, mas com vontade de vamos lá ver o que é que isto tem, e porque ao vivo é realmente fantástico e percebe-se completamente a decisão de metê-los como cabeças de cartaz. Aliás, o vocalista, quando se dirigiu ao público, numa das vezes que se dirigiu ao público, a dizer que tinha gostado, tinha adorado, agradeceu aos Avenged Sevenfold por terem cancelado, porque ele estava a adorar aquele concerto, e notava-se isso, a interação com o público, que a banda estava mesmo contente de estar aqui, e obviamente a recepção foi fantástica. No final, o baterista foi de barco a remos, barco de borracha com a bandeira de Portugal, e pronto, se não fosse também o vocalista a dizer, o irmão a dizer que precisavam dele de volta, ainda lá estava a navegar. Portanto, foi um final épico para um primeiro dia que, contra todos as queixas, contra todo o burburinho negativo à volta do festival, acho que, na minha opinião, calou por completo. Não estou a dizer que as pessoas não se devam queixar, não estou a dizer que não têm motivos para isso, não vou fazer essa avaliação, mas definitivamente que o facto de ter sido recebido desta forma foi um salto extremamente positivo. E hoje, fazendo já aqui a despedida, hoje vamos avançar para o segundo dia, onde Bring Me The Horizon serão os grandes cabeças de cartaz, e esperemos que amanhã estaremos de volta, mais mortos que vivos, ainda mais mortos que hoje, de volta para vos trazer mais um rapport em relação ao segundo dia deste voo. Entretanto, façam connosco e mantenham-se metal.